vamos chamar aqui o nosso amigo Alfredo Atier, desembargador no Tribunal de Justiça de São Paulo, trazer aqui para conversar com ele. Vamos chamar ele de Alfredo, vamos chamar ele mais de desembargador, não. Tudo bem, Alfredo? Eu nunca mais chamo ele de doutor na minha vida, viu, Alfredo? Tá bom. Bom, boa noite para vocês, Miguel e Henrique, para todo mundo que está acompanhando. Prazer estar aqui. Alfredo, eu tive o privilégio hoje de encontrar vários amigos e conhecidos seus, pessoal aí do direito, né? O professor Gisele Citadino, vários juristas importantes, porque hoje o Eduardo Apio estava aqui também no Rio de Janeiro, aqui em Niterói, o juiz Eduardo Apio e vários outros, pessoas importantes do direito, e muitos professores e muitos alunos, né? Porque foi inaugurado hoje na UF, no Salão Nobre da Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense, o primeiro curso sobre lawfare no Brasil, né? O curso oficial da Faculdade de Direito. Meu amigo Rogério Dutra, que é um dos diretores aí da pós-graduação, foi um dos idealizadores e vai coordenar esse curso, acho que é ele, se não me engano, mas ele é um dos principais nomes. Eu participei também, eles fizeram, porque teve um seminário com pessoas de fora da faculdade para falar, né? A Gisele Citadino deu uma espécie de aula magna, né, hoje, e eu participei com o Nassif sobre mídia, né, mídia e lawfare. Eu falei, o Nassif falou. Eu queria ouvir um comentário seu sobre isso. É um episódio, é um acontecimento importante. Como é que você avalia essa inauguração desse curso? Bom, Miguel, primeiro você falou de nomes que eu admiro muito, né? Me deu a honra de ser amigos de cada um deles, de cada uma delas, né? E deve ter sido um evento maravilhoso. Você trazer para um curso, né, de direito e a visão do que é o lawfare é muito importante, né? Porque o direito ele tem uma história bastante complexa e complicada. Mas grande parte da vida do direito, quer dizer, da história da ciência do direito, do ensino do direito, é uma história de instrumentalização do direito para determinados fins, né? Então, por exemplo, agora, recentemente, o que mais conta, digamos assim, é a instrumentalização do direito para fins econômicos, né? Que é a escola americana, a escola que venceu, digamos assim, a área da teoria do direito. E nós vimos aqui no Brasil acontecer esse fenômeno do lawfare, que é simplesmente você utilizar o direito como um instrumento de guerra, né? Quer dizer, o lawfare seria o correspondente do warfare, quer dizer, o direito passa a ser um equipamento de guerra. E esse equipamento de guerra, ele vai servir para, em geral, né, determinadas posturas políticas que pretendem eliminar outras posturas políticas, né? Então, isso aconteceu aqui no Brasil, nós vivemos isso. Aliás, continuamos a viver muito isso, quer dizer, ainda não nos livramos dessa nuvem, né? Que ainda continua a passar, não só no Brasil, mas em toda a América Latina, nos Estados Unidos, agora, com a segunda administração Trump, isso também vai acontecer, né, de maneira assim, muito brutal, que é você procurar eliminar os seus adversários a partir dos instrumentos jurídicos, né? Então, o exemplo máximo, quer dizer, tem muitos exemplos disso, mas o exemplo máximo foi o que aconteceu com o presidente Lula, né? Continua acontecendo, mas foi o que aconteceu com ele. Ele foi processado, se criou a partir do direito, mas com uma colaboração muito grande das grandes corporações, da mídia, né? E de algumas pessoas especificamente, uma imagem de uma corrupção desenfreada no Brasil. Se criou a ideia de que essa corrupção tinha sede dentro do Poder Executivo Federal e que você eliminaria toda essa corrupção, que seria o grande mal do Brasil, né, naquele momento, perseguindo e prendendo as pessoas que estavam na política e, sobretudo, as pessoas da política da esquerda, quer dizer, a representação popular dentro do parlamento e do governo. E eles conseguiram efetivamente fazer isso acontecer, né? Quer dizer, demorou muito tempo para ver uma reação e você ter consciência disso. Uma das figuras que eu considero assim importantes, até apoiei muito a indicação do presidente Lula dele para o Supremo,
foi o Cristiano Zanin. Ele foi lá para os Estados Unidos, ele leu os textos sobre lawfare, que é interessante, porque o lawfare é um correspondente do warfare, e isso é estudado em escolas militares mesmo, né? A utilização do direito para eliminar o seu adversário, que se torna um inimigo, né? E graças ao trabalho dele, graças ao trabalho de muita gente, muitos dos quais você citou aí, a Gisele, por exemplo, mas muita gente que resistiu muito, se conseguiu reverter um pouco esse ímpeto da utilização do direito para esse fim, né? Quer dizer, o direito para eliminar, na verdade, é mais do que eliminar o seu adversário político. Na verdade, o direito ele foi utilizado, e é utilizado, e pode ser utilizado, para acabar com a própria política, né? E essa sombra, digamos assim, do ataque à política ainda não desapareceu do Brasil, né? A ideia de que o mal do mundo é a corrupção, ela continua nos noticiários. Se você visita os jornais, assiste aos programas das grandes corporações de imprensa, você vai ver que eles continuam a tocar nessa tecla e continuam a atacar os políticos a partir dessa ideia, né? Como se não houvesse, como se a sociedade fosse uma sociedade virtuosa e a política fosse o mal da sociedade, né? Quer dizer, então eles desvirtuam até qual é exatamente a imagem que as pessoas têm de ter, o povo tem de ter daquilo que é a política, né? Então isso é um acontecimento muito importante. Eu acho extraordinário e gostaria que isso se repetisse em outros lugares também. Muito bom. Fico muito feliz com isso. Agora, Alfredo, você sabe que, aproveitando já isso que você estava falando a respeito do lawfare, me veio na cabeça, enquanto você falava, veio uma coisa aqui que, claro, eu jamais esqueci, mas na verdade foi recuperado agora na memória enquanto você falava. Eu sou professor e dei aula durante 15 anos consecutivos, sobretudo em preparatórios, etc. e tal, ensino médio, cursinho, tudo, para quem está ingressando na universidade. Aí eu lembro que, assim, quando foi para o meio da década passada, 10 anos mais ou menos atrás, os alunos saíam do ensino médio, do cursinho, e ingressavam no curso de Direito, alguns. Eu conhecia também professores de Direito, porque no complexo onde eu dava aula tem uma universidade grande também, a maior do litoral de São Paulo, e tinha amigos que eram professores de Direito lá. E eu lembro que uma discussão que surgia muito, como eu acho que tem discussões, por exemplo, dentro como nós, eu e o Miguel, dentro da profissão de jornalista, dos acadêmicos de jornalismo, de medicina, deve existir isso no universo do direito, e eu queria saber de ti como é que funciona exatamente isso e como lidar com isso. Eu lembro que eu ouvia muito de alunos que estavam ingressando e também de colegas que davam aula na faculdade de Direito, que, assim, uma parte dos acadêmicos do direito, dos professores de direito, dos profissionais, operadores do direito, uma parte deles se sentiu profundamente encantada com essa coisa do lawfare, principalmente que o Sérgio Moro trouxe à tona e tal, e que, assim, nitidamente é uma distorção da própria finalidade do direito em si. Eu acho que o sujeito que faz um curso de direito para ser juiz, advogado, promotor, enfim, procurador, independentemente da diferença das funções, existe uma busca pelo princípio de justiça, né? E o lawfare, como você disse, que remonta a uma ideia militar, uma concepção militar, ele serve para usar o direito e a lei de forma totalmente distorcida para destruir um inimigo, né? Como lidar com isso no meio do direito? Você sente hoje que houve uma redução desses entusiastas do lawfare que tinham 10 anos, 8 anos atrás? Deu uma baixada na fervura, essas pessoas seguem firmes e fortes, porque na imprensa, como você disse, eu acho incrível, a Folha de São Paulo e a Globo adoram dizer que o ministro X derrubou o depoimento de não sei quem, eles falam como se aquilo fosse errado, parece que a gente tinha que manter todo o absurdo da Lava Jato, tinha que ser mantido. Como é que você enxerga isso? Isso diminuiu, essa gente ainda existe, como lidar com essas pessoas, dialogar, porque afinal de contas, às vezes são colegas, pessoas que você conhece. É difícil, né? Porque é distorcer a própria finalidade da profissão que vocês escolheram. Henrique, essa é uma preocupação muito importante, né? Porque isso tem a ver com a ideia de como é que as pessoas que vão exercer o direito, quer dizer, os profissionais do direito, tanto na área pública, né? Juízes, promotores, procuradores, defensores, delegados, etc., quanto na área privada, que é a advocacia que está se tornando cada vez mais
longe daquela ideia de um profissional liberal, está se tornando cada vez mais uma profissão de empregados, né? Advogados e advogadas empregados. Quando houve, só para falar sobre esse assunto, que eu acho bem importante, porque as pessoas têm que desfazer as imagens românticas da cabeça. Quando houve a pandemia, a Ordem dos Advogados de São Paulo, ela teve que dar a uma porcentagem enorme, chegando a mais de 40% de advogados, cestas básicas para as pessoas sobreviverem. Você vê, quer dizer, qual é a realidade, digamos assim, do meio jurídico brasileiro, né? O que você está falando tem a ver com a questão da formação desses profissionais. Como é que eles são formados dentro das universidades e depois nas escolas do Ministério Público, da Procuradoria, das procuradorias, da magistratura e assim por diante, né? E esse é um problema bastante grave, porque você não tem, dentro das escolas de direito, até hoje, quer dizer, você vê que isso não melhorou, você não tem uma instrução que ligue o direito à democracia. Você não tem isso. Porque você vê no linguajar do dia a dia das pessoas que manejam com o direito, desde o Supremo até um advogado de empresa, você vê a ideia de que eles seriam os donos de uma determinada matéria, de uma determinada técnica, e que o povo não tem nada a ver com isso. Quando, na verdade, veja só, o profissional do direito, o jurista, ele lida com uma matéria que pertence a todo mundo, né? É exatamente a matéria que pertence a todo mundo, que são as leis. As leis que são votadas por representantes que são eleitos. Quer dizer, precisa ter uma legitimidade ligada a isso. Então, o profissional do direito está ligado como um instrumento de consecução, de realização daquilo que são as leis. No fundo é isso. A partir da Constituição, os tratados internacionais e as leis ordinárias do dia a dia, né? Então, para isso, digamos assim, ser realizado de forma correta, é preciso que haja uma formação que entenda o direito como fazendo parte de um processo de civilização. Quer dizer, um processo de civilidade, quer dizer, construção da sociedade, construção dos laços entre as pessoas. No fundo, um pouco, a segurança significa isso. Você ter laços de confiança com todo mundo que vive ao seu redor, com todo mundo que está ao seu entorno, né? E as escolas de direito ainda carecem muito dessa visão da democracia. Eu até exagero, às vezes, eu digo o seguinte, que os profissionais do direito, em geral, quer dizer, grande maioria, há muitas exceções maravilhosas, claro, mas a grande maioria eles têm um preconceito não só contra o povo, quanto também com a ideia de poder do povo. Então, eles não aprendem o que é democracia. Então, eles consideram-se, na verdade, uma elite, né? Mas isso é uma ilusão. Como eu estou falando, eu até dei o exemplo da realidade da advocacia para mostrar que isso é uma ilusão. E isso é uma ilusão em todas as profissões de direito. As dificuldades que existem no dia a dia, profissionais, a realidade da aplicação da justiça é trágica. A realidade, por exemplo, na área penal, também é muito difícil, é muito complicada, porque existe essa mentalidade de segurança que é a mentalidade da violência, né? Quer dizer, você pensa a segurança não como proteção, não como acolhimento, não como confiança entre as pessoas, como possibilidade de liberdade. Você pensa sempre a segurança de uma forma mais de retribuição, quer dizer, violência, vingança. Esse camarada cometeu isso, ele precisa passar por isso. Quando a pessoa vai para a cadeia, ela tem que sofrer mesmo, etc., né? Quer dizer, no fundo, é um pouco assim, você está criando uma sociedade que é um pouco paranoica, né? Que ela não enxerga que todo mundo faz parte da sociedade e que, se há problemas de crime, esse problema de crime é gerado pela própria vida na sociedade. Tem alguma coisa, ou várias coisas dentro da sociedade que precisam ser solucionadas, né? Então, eu vejo que essa onda do lavajatismo, que foi a onda da intervenção do judiciário na política, ela não acabou ainda. Tanto ela não acabou que não se teve capacidade de cassar o mandato do Sérgio Moro, que foi o maior representante desse lavajatismo. Ele continua como senador. A sua mulher é deputada por São Paulo, né? O endereço que eles davam em São Paulo era um hotel na Alameda Santos, em São Paulo. Ela é deputada por São Paulo, depois
transitou voltou ao Paraná e foi candidata lá a vice-prefeita e assim por diante. Mas esse lavajatismo, o Deltan Dallagnol foi cassado, efetivamente. Mas a mentalidade, a cultura do lavajatismo, ela continua permeando todo o judiciário, toda a formação das pessoas. Então, ainda você tem, claro, profissionais que estão cientes daquilo que tem que fazer, são aliados, amigos da democracia, mas você tem uma grande parte de profissionais do direito que, na verdade, olham para o povo com desconfiança e não querem exercer o direito da forma como deve ser exercida, quer dizer, como representação daquilo que o povo decidiu. Portanto, proteger a Constituição, proteger os tratados internacionais e assim por diante. Eu acho que esse é o grande problema que a gente está tendo hoje em que o lavajatismo continua existindo, assim como o bolsonarismo também está ligado a isso. O fato de você ter perdido também muito das comunidades de base, as discussões políticas nas periferias, e essas comunidades de base terem desaparecido para dar lugar, por exemplo, à influência muito das igrejas, sobretudo neopentecostais. Isso também é muito sério. Outro aspecto sério é o fato de você ter o crime organizado e as milícias, né? São duas coisas que se dão as mãos. As milícias são a militarização da sociedade. Quer dizer, a milícia é o seguinte: o pequeno comerciante ou o médio comerciante, a empresa, etc. e tal, ela paga diretamente alguém para lhe dar proteção, né? Aliás, quando vocês mostraram o discurso do prefeito do Rio de Janeiro, ele disse uma coisa que me deixou extremamente preocupado, assim, de cara, porque ele disse assim: olha, essa polícia vai ser formada, etc. e tal, e vai ter gente que vai trabalhar temporariamente nessa polícia. Como assim? Você vai ter gente da sociedade que vai trabalhar não com dedicação ao trabalho dessa polícia, mas temporariamente ali. Então, será que esse modelo de segurança que as pessoas estão pensando não é o modelo da segurança privada? São essas empresas de segurança privada que estão aí também proliferando em todos os lugares, que são de defesa do patrimônio de pessoas ricas e assim por diante. Então, eu acho que o grande obstáculo é esse: você precisa inserir um pouco mais de democracia na cultura do direito e na preparação dos policiais, até pegando o assunto que vocês estavam comentando, que eu acho também uma questão bastante preocupante, que vale para o direito, vale para os profissionais do direito, né, juízes, promotores, etc., mas vale também para a polícia. Você precisa ter a influência da sociedade. Quem tem que controlar a educação jurídica não são os profissionais do direito, mas é a sociedade. É a sociedade que deve dizer qual é o currículo que vai ser seguido por essas faculdades, assim como a sociedade que tem que dizer como é que é o currículo que vai ser seguido na formação dos policiais. Você não pode, digamos assim, se fechar num mundo jurídico como se ele existisse por si e o resto da sociedade não existisse, fosse a elite da sociedade como elite jurídica, que é uma ilusão, né? Então, eu acho que isso é uma questão bastante grave e precisa acontecer. Se não acontecer, você vê, por exemplo, essa iniciativa da UF é importante, tem outras iniciativas importantes de outras universidades, mas precisa acontecer mais, acontecer assim, com clareza, né? Porque senão hoje a gente está vivendo esse autoritarismo horroroso no mundo inteiro, que vem dos países do norte para cá, né? Vem sufocando dos países do norte para cá, e você não vai ter instrumento para segurar, porque você vai achar que certas coisas são normais. Eu, por exemplo, me surpreendo todo dia, o Henrique, desculpe me alongar nessa resposta, mas eu me surpreendo todo dia com a falta de resposta que as profissões jurídicas do Estado dão a certas atitudes de pessoas que não deveriam continuar a usar a palavra ou frequentar o espaço público, né? O Ministério Público, que está na Constituição como defensor da ordem democrática, a própria magistratura e as outras profissões jurídicas tinham que agir com mais rigor contra essas pessoas que estão agindo contra a democracia, assim, as claras, né? Então, por exemplo, você falou uma coisa, Henrique, que eu achei muito importante. Como é possível que um governador de estado participe de uma manifestação contra a lei e contra o judiciário? Isso é crime de responsabilidade.
Quem é que poderia, inclusive, agir nesse ponto? É o Ministério Público. Quem é que poderia proibir essas autoridades ou punir essas autoridades por elas abusarem do poder? Porque isso é abuso de poder, claramente, está sendo feito à luz do dia. Mas a mentalidade dos profissionais de direito, a cultura deles, entende que isso é normal. Como é possível entender essas coisas como normais? Não é? Quer dizer, vamos perguntar para as pessoas da periferia se é normal. Não é? Porque se você vai conversar com as pessoas da periferia, eles sequer entendem que a vida que nós vivemos aqui na nossa sociedade é democrática. Para eles, já ouvi de muita gente isso, a ditadura não acabou, porque eles continuam a sofrer com ações de exceção do Estado, constantemente de violência, e, portanto, eles não conseguem ter base para ter confiança e para ter segurança, porque eles são, na verdade, vítimas de um sistema que é um sistema que não sabe defender os princípios, os valores que estão lá na Constituição e que foram decididos por nós, né? Então, eu acho que esse que é o grande entrave aí. Desculpe, me alonguei muito. Imagina. Miguel. Alfredo, tem um caso que está gerando uma polêmica muito grande nos Estados Unidos, mas tem reflexos aqui. Eu quero te perguntar como é que isso se reflete no debate sobre a segurança pública, né? O Eduardo Paes, por exemplo, está indo lá visitar o Bukele, presidente de El Salvador, para ver como é que é o modelo de segurança pública de El Salvador. Todo mundo está assim, achando meio estranho, porque aquele cara é bem sinistro. Aí, né, corta para o Bukele, ele visitou a Casa Branca esses dias agora, anteontem, essa semana, visitou, fez uma conversa lá com o Donald Trump. E aconteceu o seguinte, o Donald Trump fez um acordo com El Salvador, muito sinistro, né, de mandar americanos, mandar estrangeiros, inclusive legalizados nos Estados Unidos, mas com alguma condenação, para prisões em El Salvador. Mandou um montão de gente para El Salvador. Só que aconteceu que teve um cara que ele mandou para El Salvador, ele é uma pessoa nascida em El Salvador, eu acho, só que legalizado americano, com família dos Estados Unidos, legalizado, com família, filhos, parentes, todo mundo dos Estados Unidos. Está mudo o seu microfone, Henrique. Ele era asilado político, esse sujeito que você está citando. Então, ainda tem essa. O cara não poderia voltar a El Salvador, senão o cara ia ser morto. Ainda tem essa. Aí, tudo bem. Só que aconteceu o seguinte, o próprio governo americano, um juiz, não sei se foi um juiz ou um servidor lá, identificou que ele tinha sido enviado por engano para El Salvador. Ele não era para... ele não tinha nenhum crime, nenhuma condenação ainda, não tinha crime nenhum contra ele. Mandaram por engano para El Salvador. Aí está havendo um debate lá, está havendo até manifestações, porque a Suprema Corte americana, ela emitiu uma ordem para que ele retornasse aos Estados Unidos, né? Só que o Bukele, o presidente de El Salvador, falou que não ia fazer isso. E pronto, acabou. E o Trump falou também que não ia, que apoiava o Bukele. Na coletiva lá na Casa Branca, o Bukele falou: não vou trazer um terrorista de volta para cá. Ninguém entendeu nada, o cara não é acusado de terrorista, o Bukele inventou aquilo da cabeça dele. Agora, o fato é que o Trump, na coletiva, ainda falou mais, e tem mais. A gente está articulando para mandar americanos nativos para prisões em El Salvador. E defendeu, e falou, o Trump falou tudo isso, que o judiciário americano não poderia ter jurisdição sobre as prisões de El Salvador, que inclusive é a intenção deles, mandar os presos para El Salvador, e que o judiciário americano não tenha mais jurisdição, porque segundo o Trump, né, o juiz fica soltando bandido. Como é que você vê o que está se desenvolvendo aí, essa cultura jurídica da extrema-direita nos Estados Unidos, e qual o risco de chegar aqui? Bom, primeiro que, na verdade, é uma cultura contra o direito, né? Quer dizer, o Trump, como toda a extrema-direita, né, ele age contra o direito. Quer dizer, ele não admite, o direito para ele não tem nenhuma importância, né? Ele se considera tão só e simplesmente um representante
das oligarquias americanas, das grandes corporações, e ele age em nome dessas grandes corporações, contra a lei, quer dizer, constantemente. Todos esses atos dele são contra a lei. São contra a lei americana, inclusive. O juiz americano, quer dizer, a lei americana, ela tem ação não apenas dentro do território americano, isso até é uma coisa que os americanos construíram com muito cuidado, com muita, digamos assim, com muita vontade, mas igualmente sobre os cidadãos americanos fora dos Estados Unidos, né? Então, eles se arvoram o direito, por exemplo, de julgar, inclusive, cidadãos estrangeiros ou empresas estrangeiras quando agem contra cidadãos americanos ou contra empresas americanas. Tem uma ideia ali de nacionalidade ou de cidadania nos Estados Unidos que é muito ampla, né? Que é exatamente o oposto dessa ideia que o Trump está querendo impor, né? Mas ele está impondo ilegalmente, quer dizer, ele não tem respaldo em lugar nenhum, na Constituição, em leis, não tem respaldo em lugar nenhum, porque, inclusive, a Suprema Corte ela já invalidou uma série de atos, por exemplo, como aqueles atos que foram trazidos para a legislação americana a partir do ataque de 11 de setembro, que seria a lei antiterrorismo. Então já houve uma invalidação de vários desses atos. É uma questão bastante complexa essa. E para ele agir de uma forma assim um pouco mais, digamos, sem controle com relação a qualquer pessoa, é preciso que essa pessoa de fato seja ou tenha sido acusada de atos terroristas. Não é porque cometeu um crime disso ou daquilo, não é porque estava ilegal ou não estava ilegal dentro dos Estados Unidos, que também não é crime, mas para isso precisa ter uma justificativa clara, né? Nesse caso específico aí desse cidadão que é lá de El Salvador, o Trump, ele não apenas contrariou a lei, mas ele contrariou também uma ordem do judiciário. E isso gera crime de responsabilidade nos Estados Unidos, como aqui, como qualquer lugar que tem uma Constituição de presidencialista, isso é crime de responsabilidade. Qual é o problema? O problema é que quem vai julgar o crime de responsabilidade é o Congresso americano. Então, ele está absolutamente tranquilo, porque ele já sofreu várias ações de impeachment, inclusive uma delas até aprovada, duas delas até aprovadas pela Câmara, mas depois o Senado, que tinha maioria republicana, invalidou e ele não foi punido por isso, né? Mas, de qualquer forma, digamos, que o direito tem uma coisa que também é incompreensível para todo mundo, inclusive para quem lida com o direito, que é o seguinte: o direito, ele é, sobretudo, jurisdição, quer dizer, é dizer o direito, né? A gente fala o que é o direito, mas a gente não tem a capacidade de realizar aquilo que a gente diz. O direito não consegue, os profissionais de direito não conseguem fazer isso. Aí tem uma mão do Estado forte, que é a polícia, que é o poder executivo, que vai efetivamente realizar isso. E se você não tem essa mão, se você não tem esse braço para executar uma ordem, uma decisão judicial, você não tem nada. Você tem só a declaração, só tem um efeito ético, um efeito moral, né? Então, esse é o problema que a democracia americana está passando. É um problema muito sério. Se os americanos deixarem, ele vai se aprofundar, porque isso é a volta do macartismo, muita gente está dizendo isso, mas é uma volta de um macartismo que é, assim, automático. Quer dizer, o macartismo ele foi aos pouquinhos tomando conta do Estado e aos pouquinhos ele foi destruindo a democracia americana. Aqui, no caso do Trump, não, ele quer o macartismo já, imediato. Quer dizer, ele vai anotando, vai assinando aqueles atos executivos e ele vai impondo essa destruição, digamos assim, do sistema jurídico americano, do sistema político, da democracia. Então, para isso, é o povo americano que vai ter que agir. Por exemplo, agora houve uma resposta de uma universidade, Harvard, né? Espero que ela seja efetiva. As outras universidades têm que responder. Houve várias passeatas, vocês noticiaram. Então, as pessoas têm que sair às ruas e têm que começar a protestar. Então, tem que haver um levante da democracia americana para ela ser recuperada. Se isso não acontecer, aí não há muita esperança, né? Porque nunca houve muita segurança, na verdade. A gente tem que admitir que a gente
pensava, por exemplo, assim, ilusoriamente, também é um outro defeito da educação que a gente tem aqui no Brasil, né? Você pensar ilusoriamente sobre os países da Europa, dos Estados Unidos, como sendo países ideais, olha, ali a lei funciona, etc. Tal. Isso não é verdade. Ali a lei funciona porque as pessoas estão sempre brigando para a lei funcionar. E aqui no Brasil a gente tem, inclusive, olha, o nosso Estado é mais antigo, o Estado brasileiro é mais antigo que muitos Estados europeus. A Itália e a Alemanha, por exemplo, são Estados bem posteriores, que se unificaram e se tornaram Estados muito posteriormente ao nosso Estado, em 1822. Então a gente tem uma ilusão de que lá a situação é melhor, não é bem assim. As pessoas têm que lutar constantemente para manter. Isso é uma questão política mais do que jurídica, né? Lamentavelmente. Muito bem. Henrique, vamos liberar nosso amigo aqui, o Alfredo Atier. Alfredo, muito obrigado, então, pela participação. A gente tem outro convidado aqui. Um forte abraço, boa semana para você. Valeu, Alfredo, obrigado. Obrigado a vocês. Tchau, tchau.